Como aumentar o faturamento da sua acomodação? Esse é o tema da nossa aula de hoje e eu vou te mostrar 4 formas que você pode aumentar o faturamento da acomodação que você administra, seja pousada, seja aluguel de temporada, e eu vou passar uma a uma. Então vamos lá? A primeira forma é aumentando o valor da diária média. VDM é a abreviação de valor da diária média. Como você consegue aumentar o valor da diária média? Olha, não é uma tarefa fácil. Você tem 3 formas. A primeira forma para você aumentar o valor da sua diária média é o que eu coloquei ali, que é o ranqueamento nas OTAs. OTAs são as plataformas que você pode divulgar o seu imóvel ou sua pousada. E aí você tem que estar com um ranqueamento bom, até porque o preço é uma das variáveis mais impactantes quando a gente fala de ranqueamento, do algoritmo. Então você tem que estar bem ranqueado para conseguir cobrar uma diária maior e mesmo assim o hóspede escolher a sua acomodação. Então, primeira coisa para você conseguir cobrar, pensar em cobrar uma diária mais alta, você tem que estar bem ranqueado. E estar bem ranqueado é sinônimo de boas avaliações, sinônimo de um anúncio bem definido, com fotos de qualidade. Então é um trabalho a longo prazo, tá? Mas esse é o ponto de partida. Outra forma que você consegue aumentar o valor da sua diária média é se você melhorar a estrutura da sua acomodação. Às vezes você faz uma obra, uma melhoria no seu imóvel, aí você pode pensar se isso implica no aumento do valor da diária, porque não necessariamente o fato de você fazer uma reforma, fazer uma obra, está relacionado a aumentar o valor da sua diária. Pode ser que faça sentido, pode ser que não. Então é um dos fatores que pode ser considerado. Fazer obra, fazer reforma no imóvel, em uma pousada, não é sinônimo que você pode cobrar mais, tá? Mas de qualquer forma, em alguns cenários é sim possível. E por fim, tem a estratégia de precificação. Com uma estratégia de precificação mais ajustada, você sabendo quando pode e como faz para cobrar mais em certas situações, você pode cobrar mais e você vai ter esse retorno, porque você tem que entender os momentos de alta demanda, os momentos de baixa e a forma que você ajusta o seu anúncio para estar de acordo com esses momentos. Então, falando em aumento de faturamento, quando você pensa no valor da sua diária, você tem 3 formas. São essas 3 que eu acabei de falar. E agora a gente vai para a segunda forma. Olha, se a gente está falando de reserva, a gente tem 2 formas. Ou você cobra mais caro, que é o que a gente acabou de falar, ou você preenche o calendário, deixa o calendário mais cheio, menos dias ociosos, tá certo? Só que preencher o calendário, ter menos dias ociosos, é um pouco vago, porque tem formas de você quebrar e trabalhar isso separadamente. E foi o que eu fiz aqui, olha lá. Por exemplo, para preencher o calendário, você pode ou ter reservas mais longas, então você, ao invés de ficar querendo caçar muitas reservas, você pode tentar conseguir reservas mais longas, e isso naturalmente vai deixar o seu calendário mais ocupado, ou você pode simplesmente, ou não, conseguir mais reservas. Então são 2 formas diferentes de você conseguir preencher o calendário, deixar o calendário mais reservado e menos dias ociosos. E para cada uma dessas formas, você tem que trabalhar de maneiras distintas. Então o que eu coloquei aqui? Para reservas mais longas, você tem que preocupar com configuração. Mas como assim, Henrique? Configuração. Quando a gente está vendendo uma estadia maior, você tem que saber trabalhar o seu anúncio de forma que chama a atenção do cliente que está interessado numa estadia mais longa. E como que a gente faz isso? Você tem que pensar no título, né? Você tem que pensar nas fotos, na foto de capa, tudo aquilo que remete a exatamente esse perfil de cliente que está procurando uma estadia mais longa. Então, se o cliente vai ficar mais tempo, provavelmente ele vai querer uma estrutura melhor, mais conforto, mais utensílios para cozinhar, de repente um estacionamento, um home office. Então isso tudo tem que estar bem comunicado para aquele cliente que quer ficar mais tempo saber isso. Então tem que pensar nessas configurações para você conseguir configurar o seu anúncio e ficar muito claro para o cliente que está buscando estadia mais longa que ali é o lugar certo para ele, certo? Segundo ponto, estrutura do imóvel. Eu acabei de usar o exemplo do home office. Concorda comigo que uma pessoa que vai ficar mais tempo, ela tem que ter mais estrutura no imóvel ou na pousada para que faça sentido ela ficar essa quantidade maior ali? É bom ter um estacionamento onde ela possa estacionar o carro, um Wi-Fi de qualidade, um lugar para trabalhar, como eu falei também, os utensílios de cozinha. Então, quando a pessoa quer ficar mais tempo, você tem que trabalhar a estrutura da acomodação.
para que faça sentido aquela pessoa ficar ali mais tempo, tá certo? Então esse é o segundo ponto. E por fim, o último ponto é também estratégia de precificação. Por que isso? Porque se a pessoa quer ficar mais tempo, você tem que configurar seu anúncio de forma que seja interessante para ela. Porque uma acomodação mais longa também é bom para você, anfitrião, para você, administrador de pousada, de chalé, sítio, chácara, enfim. Então é uma via de mão dupla e tem formas de você configurar sua acomodação de forma a atender esse cliente com esse perfil de uma estadia mais longa. E a gente vai entender aqui passo a passo. A outra forma é conseguir mais reservas. Como que você faz isso? Assim como eu falei no valor da diária média, para você conseguir mais reservas, você tem que estar bem posicionado nas plataformas que anuncia o seu imóvel, sua pousada. Porque quanto melhor posicionado você tiver, mais pessoas vão ter acesso e a probabilidade de conseguir mais reservas é maior. Só que só isso não adianta, você também tem que ter o quê? Configurações. Se você quer ter mais reservas, você tem que trabalhar a sua acomodação de forma que atrai. Então, nesse caso de configurações, o que eu penso que é interessante? Colocar uma política mais flexível, porque a pessoa que está reservando ali vai se sentir mais atraída a reservar seu imóvel. Trabalhar com as configurações das OTAs, por exemplo. O Airbnb valoriza muito os anúncios que colocam reserva instantânea, você fica melhor posicionado. Se você for Superhost, você também vai ser melhor posicionado. E em cada plataforma, você tem uma forma de conseguir posicionar melhor o seu imóvel. Você tem que trabalhar com ela, com essas formas. Por exemplo, na Booking, se você adota as promoções da Booking, você tem o Genius, você tem parceiro preferencial, tudo isso colabora para você estar bem posicionado. E se você juntar, estar bem posicionado, que é o ranqueamento nas OTAs que eu coloquei ali, com as configurações, uma política mais flexível, por exemplo, você vai conseguir atrair mais reservas, tá certo? E a última coisa que eu coloquei, estratégia de precificação, porque com uma estratégia de precificação, você também vai conseguir, como resultado, mais reservas para o seu anúncio. Então, como você pode perceber, das 3 ou 4 formas, porque na verdade essa forma se desmembra nessas duas. Então, de todas as formas que a gente consegue aumentar o faturamento da sua acomodação, a estratégia de precificação é a única que aparece em todas elas. Então, por isso, na minha opinião, a mais importante, e é sobre ela que vamos tratar aqui. E para começar a falar sobre esse assunto, primeiro vamos entender por que estratégia de precificação, por que esse nome? Ou melhor, o que é estratégia de precificação? De uma vez por todas, para ficar bem fácil de entender. Estratégia de precificação são todas as tomadas de decisões que você aplica para saber o valor da diária cobrada. Então, toda vez que o seu hóspede faz uma consulta ou quer saber o valor da estadia, o valor da diária é definido através da estratégia de precificação que você estabeleceu. O grande ponto é que a estratégia de precificação tem um monte de variáveis que administradores de pousadas e anfitriões acabam ignorando algumas delas. E aqui a gente vai entender ponto a ponto. Qual a importância? A importância foi o início da explicação. A estratégia de precificação, ela é a resposta de todas as formas que você pode aumentar o faturamento da sua acomodação. Se você quiser aumentar o faturamento da sua acomodação cobrando uma diária mais cara, conseguindo mais reservas, ou mesmo conseguindo reservas mais longas, com uma duração maior, todas essas opções você consegue através de uma estratégia de precificação adequada. E aí, como definir? Para você definir, são os 4 pontos que a gente vai passar agora. Então vamos lá? Primeiro ponto é o seguinte: preço base da diária. Esse deveria ser o ponto de partida que eu sei que muitos anfitriões e administradores também pecam quando estão configurando o anúncio. Porque o que acontece? A primeira coisa que você tem que definir é o seguinte: qual é o preço base? O que é o preço base? É o valor, vamos dizer assim, ponto de partida que você cobra. Para isso você precisa definir o valor e a quantidade de hóspedes. Vamos fazer um exemplo para ficar mais prático. O exemplo é o seguinte: vamos supor que a sua acomodação acomode até 6 hóspedes. E aí você tem que definir qual é o preço base, quanto você vai cobrar e até quantos hóspedes. Então, se acomoda 6, você pode definir, a partir de 3 hóspedes, o valor da diária vai ser R$200. Aí, ou seja, 1 hóspede, 2 hóspedes e 3 hóspedes, nesse caso, vão pagar o mesmo valor que é R$200. A partir do quarto, você tem um incremental, que pode ser tanto fixo, pode ser um valor R$40, R$50 por hóspede, por diária, ou também pode ser um percentual do valor da diária. Isso daí você define e você escolhe.
Mas o preço base é o ponto de partida. Então você tem que saber qual que é o valor que você vai cobrar e a partir de quantos hóspedes esse valor vai ser considerado. Mas aí beleza, aí você pode estar pensando, mas como eu vou fazer para definir qual critério eu vou usar para saber o valor que eu vou cobrar e a quantidade de hóspedes desse valor? Então beleza, então vamos lá. Como ponto de partida, tá? O que eu recomendo? Primeiro, você tem que saber qual é a quantidade, qual é a capacidade máxima da sua acomodação para receber clientes. Você só pode receber 6 clientes? Você pode considerar colocar um preço base para 2 ou 3 hóspedes. Isso para início de trabalho, tá? Mas, por exemplo, eu administro uma casa em Angra. A casa tem capacidade para 16 hóspedes. Vale a pena acomodar 2, 3, 4 hóspedes? Eu acho que não vale. A não ser que essas pessoas estejam dispostas a pagar o que mais pessoas pagariam. Então, por exemplo, no caso de uma casa que tem capacidade para receber muitos clientes, eu coloco o preço base mais próximo da capacidade, tá? Porque eu entendo que se a acomodação tem uma capacidade para receber muita gente, vale mais a pena reservar para grupos do que para 1 ou 2 pessoas. Provavelmente o valor que 1 ou 2 pessoas ou 1 ou 2 casais pagariam não seria próximo do que um grupo pagaria. Mas configurando o preço base a partir de, nesse exemplo da casa, 16 hóspedes de capacidade para 10, 12, se 2 pessoas, 4, 8 ou 10 quiserem reservar, vão pagar o mesmo preço que, por exemplo, 12 reservariam, se 12 for o meu critério do preço base, se eu assim optar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual é a capacidade do seu imóvel. Eu tenho alguns apartamentos que eu administro, a capacidade são 6. Eu começo o preço base a partir de 2, tá? Só que com o trabalho, com o passar do tempo, eu tenho um controle de todas as reservas que eu recebo, eu registro, e eu tenho 2 gráficos que eu analiso. Quais são esses 2 gráficos? O primeiro gráfico eu chamo de share de hóspedes. O que é o share de hóspedes? Qual que é o padrão das minhas reservas em termos de quantidade de hóspedes? Esse imóvel recebe até 6 hóspedes. Então eu quero saber quantos por cento das reservas é para 1 hóspede, quantos por cento da reserva são para 2 hóspedes, 3, 4, 5, 6. E aí eu começo a entender um padrão para aquele imóvel. Vamos supor que o padrão seja 4 hóspedes. Beleza. E aí eu cruzo com uma outra informação, que é um outro gráfico. A partir do registro de todas as reservas que eu tive, eu consigo ter essa informação. Essa informação é o valor da diária média por quantidade de hóspedes. Como que é isso? Quando eu recebo reservas para 1 hóspede, o valor é tal. Para 2 hóspedes, o valor é tal. Para 3, 4, 5, 6 hóspedes, o valor é tal. O que eu percebi numa das acomodações que eu administro? Que o valor que eu recebia para 1, 2 e 3 hóspedes era parecido, tá? E a maior parte das minhas reservas eram para 4 hóspedes, que era a informação do outro gráfico. Eu vou até colocar aqui o gráfico para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. E o que isso me deu? Qual foi a informação que isso me deu? Que o preço base para aquela acomodação tinha que ser a partir de 4 hóspedes. Porque o gráfico me mostrava que para 4 hóspedes era onde o valor da diária era maior e no caso dessa acomodação, a maior parte da reserva era para 4 hóspedes. Então eu percebi que a minha diária base deveria partir de 4 hóspedes. 1, 2, 3 hóspedes pagavam o mesmo valor e a maior parte da procura era para 4. Então, para aquela acomodação, fez sentido eu colocar para 4. O que a gente tem no final das contas? A gente tem um aumento do valor da diária média. Então, o preço base da diária, ela implica no aumento do valor da diária média. E tem algumas outras considerações. No meu caso, o mesmo valor que eu cobro para criança, eu cobro para adulto, tá? Porque criança, no final das contas, não dá menos trabalho. Então, para resumir o preço base da diária, o preço da diária base, se você ainda não registra as informações das reservas que você recebe, o ponto de partida entende qual é o máximo que você pode hospedar, leve em consideração esse máximo, vê o que faz sentido e com o seu histórico, depois que você conseguir fazer uma base de dados de 6 meses, 1 ano, você já consegue modificar e entender a forma mais inteligente de precificar a sua diária base. Então, o preço base da diária é a quantidade de hóspedes e o valor que você vai cobrar por cada hóspede da reserva que for além do que você estabeleceu no preço da diária base. E o segundo ponto, a gente vai falar de planos de tarifa. E para a gente começar a falar de planos de tarifa, vamos fazer o seguinte raciocínio. Qual que é o melhor cenário para sua acomodação, para quem trabalha com hospedagem em geral? O melhor cenário são as reservas longas, porque reservas longas são menos dias ociosos no calendário, isso implica no maior faturamento, você tem menos custos operacionais do que se tivesse troca de reservas, com lavanderia, com limpeza, transporte, enfim. E também tem o que eu chamo de custo-oportunidade. Custo-oportunidade é o seguinte, se você tem uma reserva mais curta,
essa reserva pode ter impossibilitado uma reserva maior, que traria mais faturamento para o seu imóvel, para a sua pousada. Então isso é o que eu chamo de custo-oportunidade, que é o tipo de coisa que são invisíveis aos nossos olhos, a gente nunca vai saber, mas isso pode acontecer. Então, como que o plano de tarifa ajuda a gente com isso? O plano de tarifa nada mais é o seguinte, da gente conseguir privilegiar as reservas que são melhores para o nosso negócio. E como a gente faz isso? A gente primeiro define a quantidade de planos. Cada plano vai ter uma quantidade de diárias e cada plano vai ter um valor a ser cobrado na diária. Então você pode definir, por exemplo, 4 planos de tarifa. Primeiro plano de tarifa para 2 diárias, o segundo plano de tarifa para 5 diárias, o terceiro plano de tarifa para 10 diárias e o quarto plano de tarifa para um mês, 30 diárias, por exemplo. E a cada plano de tarifa desse, você coloca um valor. É claro que quanto mais tempo o cliente fica, mais barato ele vai pagar. Isso é melhor para ele, porque a sua acomodação vai estar mais vantajosa em relação às outras, e para você, porque ele vai ficar mais tempo na sua acomodação e isso vai trazer um faturamento. Então, com o plano de tarifa, você consegue dar vantagem para os clientes que são mais vantajosos para o seu negócio. Como? Definindo esses parâmetros. Uma pergunta que é legal para você se fazer é o seguinte: vale a pena receber estadias curtas de 1 ou 2 diárias? Nas acomodações que eu administro, do Minha Casa Sua Casa, não vale muito a pena. Então, o que eu faço? Eu não aceito uma diária e o valor que eu cobro para 2 diárias é o mesmo que eu cobro para 3. Então, se alguém quiser reservar 2 diárias em alguma acomodação que eu administro, tudo bem, mas vai pagar o mesmo que um cliente pagaria para 3. Com isso, eu evito que as acomodações que eu administro peguem reservas que não são muito vantajosas. E o que é importante você saber é o seguinte: qual a informação que eu uso para aplicar no plano de tarifa? A informação que eu uso é a quantidade de diárias médias que são reservadas nas acomodações que eu administro. Então, por exemplo, os apartamentos que eu administro, muitos deles têm uma média de 6 diárias. Então, o que eu faço? Para mim é interessante que esse número aumente. Então, nos planos de tarifa, eu coloco para 2 diárias, para 3 diárias e para 7 diárias. Sendo que para 7 diárias eu dou um incentivo um pouco maior, porque o meu interesse é que esse número aumente. E como eu falei, estadias longas são mais vantajosas para o meu negócio. Então, com essa informação em mãos, que eu consegui através do histórico das reservas que eu tenho, né, eu consigo estabelecer uma meta para o meu negócio. E a meta, no caso desse apartamento, são reservas com mais de 6 diárias, tá certo? Só que o que é importante ponderar é o seguinte: plano de tarifa, assim como todos os outros pontos aqui que envolvem a estratégia de especificação, o tipo de propriedade deve ser levado em consideração, tá? E por que eu falo isso? Porque recentemente eu consegui uma casa para administrar em Angra dos Reis. E o perfil da casa, obviamente, é muito diferente do perfil de um apartamento, de cliente. Para casa, as reservas são para o final de semana, na maior parte dos casos, óbvio, feriado, temporada, mas via de regra, final de semana. E o plano de tarifa que eu utilizo para casa, óbvio que não vai ser a mesma lógica que eu utilizo para os apartamentos. Então, para casa, eu faço plano de tarifa de 2, 3, 4 e 5 diárias. E aí, o valor da casa de Angra costuma flutuar entre R$ 3.500 e R$ 2.000. R$ 2.000, por exemplo, se um hóspede faz uma reserva para 5 dias, 5 diárias. E R$ 3.500 se ele fizer uma reserva para 2 diárias. Tá certo? Então, essa é a forma que eu tenho de conseguir clientes que são mais vantajosos para mim. Beleza, se o hóspede quiser ficar hospedado 2 diárias, não tem problema, mas ele vai pagar uma diária maior do que um hóspede que ficaria hospedado durante 5 diárias paga nessa casa de Angra, por exemplo. Tá? E para os apartamentos, eu crio outros planos de tarifa. De acordo com os dados e a base de informação que eu tenho das reservas que a gente já recebeu, eu aplico para conseguir resultados maiores. Tá certo? Então, com o plano de tarifa, a gente consegue reservas mais longas, porque você dá um incentivo para o cliente reservar quando ele pega uma reserva com uma reserva de maior duração, tá certo? E aí agora a gente vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto é temporadas e eventos. Esse é um dos erros que, assim como eu cometi, muitos cometem, principalmente no momento que estão criando o anúncio. Por quê? Porque você tem que configurar todas as temporadas e eventos que fazem sentido para sua acomodação. E aí, via de regra, a maioria tem Ano Novo, Carnaval, só que tem algumas que são da região. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, então o Rock in Rio é um evento,
tem que ser considerado. Um outro exemplo é no Oktoberfest, as acomodações ao redor também devem levar em consideração. Tem cidades que tem festivais pontuais, como Gramado e Campo do Jordão, por exemplo. Um outro erro que muitos anfitriões cometem, é um clássico, vamos dizer assim, infelizmente, é de não conseguir cobrar o que poderiam em eventos de alta temporada. E normalmente um indicador disso é a antecedência dessa reserva. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Hipotético. Um apartamento, né? Como eu trabalho aqui no Rio, fica mais fácil de pensar no bairro aqui do Rio. Por exemplo, em Ipanema, você reservar por R$ 1.500 no ano novo. Pelo menos na realidade dos imóveis que eu trabalho, R$ 1.500, mesmo que a diária for R$ 500 para 3 dias, não compensa. O imóvel em Ipanema, via de regra, consegue mais que isso. Então, um outro erro de temporadas em eventos é não conseguir explorar o máximo que a sua acomodação pode conseguir nesses momentos de alta demanda. E tem duas formas de você evitar isso. Uma forma é que eu faço. Como que eu faço para evitar esse desperdício de potencial, vamos dizer assim, do preço cobrado na alta temporada? A forma que eu faço para evitar isso é, quando tem um evento, uma alta temporada específica, por exemplo, Rock in Rio, Ano Novo, Carnaval, eu, ao invés de só aplicar um valor maior para os dias do feriado, eu sempre coloco uma gordura antes e depois, para não dar chance para aqueles espertinhos que só reservam o dia do feriado e fazem uma reserva menor. Junto com isso, obviamente, eu faço um plano de tarifa específico para o feriado e evento, né? Porque se a pessoa quiser reservar dentro daquele intervalo, ela vai pagar um valor elevado. E além disso, que eu falei, eu coloco uma gordurinha antes e depois. Então aqueles espertinhos que só pegam uma parte do feriado, um exemplo característico é quando a pessoa entra no dia 31 e sai no dia 2 de janeiro. Então, para evitar isso, eu coloco, no caso do Ano Novo, desde o dia 27, 26 até o dia 4, 5 de janeiro, com preço maior. Mas quem aplica isso, assim como eu, tem que ficar atento para, quando alguém reservar as datas ao redor, você voltar ao preço antes. Então, só tem que ficar antenado com isso. Mas comigo funciona. Dessa forma, eu evito de evitar o potencial das acomodações que eu administro, porque eu sei que na alta temporada a gente consegue cobrar um valor muito maior. E eu converso com muitos anfitriões que acabam não aproveitando o potencial de suas acomodações por conta dessa falha. Uma outra forma também de conseguir evitar isso é você colocando restrição de dia de entrada e dia de saída. Então, no exemplo do Ano Novo, você poderia falar que o cliente não pode entrar dia 31 nem 30. Aí obrigaria ele a entrar dia 28 e 29, por exemplo, do dia 29 para trás. Ou que ele não pode sair fazer o check-out dia 1º de janeiro, ou dia 2 de janeiro, o que obrigaria ele a fazer uma hospedagem maior. Eu não gosto muito dessa forma, mas é possível, eu prefiro aplicar a minha. E o último ponto que você precisa e deve ficar atento sobre temporadas e eventos é que cada imóvel tem uma característica e tem um público. E por que eu estou falando isso? Porque desde 2016, que eu trabalho com hospedagem, eu anoto todas as informações referentes às reservas que eu recebo. E isso me dá uma riqueza de informação que me auxilia na tomada de decisão. Tá? Então, alguns imóveis que eu administro em umas regiões menos turísticas aqui do Rio de Janeiro me mostraram, por exemplo, que no caso desses imóveis, junho, isso mesmo, junho é alta temporada. Eu não sei o motivo específico disso, mas o que eu sei é o seguinte, que a taxa de ocupação em junho desses imóveis que tem característica menos turística é alta. Então isso me mostra que para alguns imóveis que eu trabalho, junho é um mês de alta. E aí eu cobro o valor da diária média maior, certo? E aqui, ó, eu consigo aumentar o valor da diária média, configurando as temporadas e eventos da maneira correta. Como eu consegui isso? Ao longo de anos, preenchendo as informações, criando uma base de dados, fazendo gráficos, com controle próprio, certo? E assim, a gente entende que temporadas e eventos, você precisa definir o período, né? Por exemplo, Carnaval, Ano Novo, e o que fizer sentido para a região que você administra e os eventos da cidade que você está. E também definir os valores, isso é importante, é um multiplicador. Eu sempre uso como base o meu histórico. E você pode ter alguns outros sinais, como a concorrência, mas é sempre legal olhar para o que você já conseguiu praticar. E por fim, a gente entra na precificação personalizada por dia de semana. O que é isso? Eu gosto de brincar o seguinte, que dentro da semana, de segunda a domingo, a gente tem alta e baixa temporada. O gráfico, na verdade não é nem gráfico, as informações que eu olho, vou colocar aqui na tela, são a taxa de ocupação por cada dia de semana.
Então eu sei que segunda-feira o imóvel X tem 60% de ocupação, terça tem 65%, quarta tem 60%, quinta, sexta, sábado começa a aumentar, 80%, 90%. Então, dentro da semana, eu sei que tem dias com mais procura e tem dias com menos procura. E como eu exploro isso? Eu configuro um valor maior para aqueles dias que tem mais procura. Ou seja, sexta, sábado e, no meu caso, na maioria dos imóveis, domingo, são os dias da semana que eu tenho mais procura. Então o valor da diária que eu cobro é maior. Eu configuro dentro do Channel Manager que eu tenho 15% a mais em alguns imóveis nesses dias que a procura é maior. Porque se a procura é maior, é a velha e conhecida lei da oferta e da procura. E nos dias como segunda, terça e quarta, que a procura é menor, eu dou um desconto. Isso tudo eu faço para atrair os hóspedes. E aí a gente vai aqui, conseguir mais reservas, porque essa estratégia da precificação personalizada permite a gente atrair reservas pontuais. E mais uma vez, cada propriedade é um caso. É claro que a maioria das acomodações, no final de semana, vão ter uma procura maior. Mas tem cidades como São Paulo, que o perfil do cliente corporativo é grande. E isso faz com que dias de semana também tenha uma procura alta. Então, dependendo da sua acomodação, e mais uma vez, utilize sempre o seu histórico para saber como que é o perfil da acomodação que você administra. Tendo essas informações, você consegue tomar decisões com base em fatos da sua acomodação, tá certo? Então a gente fecha com esse quarto ponto, as 4 ações para a sua estratégia de precificação. E eu quero saber se você já aplicava essas estratégias, se alguma ficava de fora, você comenta. E uma coisa eu consigo te garantir: se você aplicar essas estratégias, com certeza a sua acomodação vai ter um aumento no faturamento. Tá? Então, obrigado pela sua audiência e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!